O que é o Aikido? Alguns acreditam ser meditação em movimento, outros em uma simples atividade para crianças. Alguns acreditam ser a busca pela paz e o autoconhecimento, outros em uma arte marcial para o sexo frágil, as mulheres. Alguns acreditam ser uma forma de defesa pessoal, outros na formação do caráter, da concentração e da percepção. Alguns acreditam ser somente pura coreografia, outros na necessidade de saber cair para se levantar com mais vigor e esperança. Aikido pode ser tudo isso, ou nada disso. Aikido é o que você busca e muito além do que você imagina. Um ritual de respeito e etiqueta no dojo, no centro de treinamento, realizado sempre no início e no final dos treinos, né? No Aikido a queda é muito importante porque ela é uma defesa, né? Então você saber cair, não se contundir, saber cair de forma leve, isso acaba desenvolvendo a sua própria proteção e integridade física. Aqui mais uma demonstração de queda, né? Vocês podem notar que ao final, quando vai tocar ao chão, é sempre muito suave o impacto. Bom, o Aikido ele é praticado por todas as pessoas, independente de idade, sexo, né? Ele é muito possível de estar se treinando porque ele não utiliza a força agressiva, a força física. Foi uma arte desenvolvida com outros princípios, né? Mas prevalece aí também a sua eficácia como uma defesa pessoal. O sensei Alexandre Bu, ele está mostrando algumas técnicas aí da utilização do centro de gravidade, né? Que seria concentrada, a energia concentrada na região do umbigo. Nessa parte onde é gerada a vida e concentrada grande parte das energias do chakra, né? Na região aí do abdômen, da cintura. Então o Aikido utiliza muito a força, a energia, o peso, o centro de equilíbrio dessa região do corpo para estar gerando aí movimentos circulares com grande força centrífuga e centrípeta, visando desequilibrar o adversário, redirecionar a energia dele para o vazio, ou seja, para um espaço e para um sentido onde o adversário não esperava estar sendo conduzido, né? Mais importante, relaxar o ombro ou concentrar. Vou concentrar. Concentrar mais naquele. O importante é estar relaxado. Não está fixo. Vai. Um pouquinho mais aí sobre técnicas livres, o nome é Dilvazar, onde há uma simulação de ataques assim com bastante energia, ataques que seriam reais, né? O mesmo exercício sendo aí desenvolvido por uma aluna, já com uma graduação avançada. Então a pessoa tem que estar assim, em ótima concentração e saber respirar muito bem para poder ter energia suficiente. Aí uma técnica muito interessante sobre defesa contra arma de fogo, somente executado por alunos aí de graduação bem avançada, né?
O Morihei, ele já também foi aluno, né, discípulo de mestres que traziam em seu conhecimento artes aí de samurais, né, as artes mais antigas. O Morihei, ele acabou dosando algumas técnicas e colocando um ritmo um pouco diferente, né, uma suavidade, lapidou um pouco as técnicas, né, de forma a se utilizar o menos possível da força física, né, e mais o equilíbrio e o relaxamento. Mais uma vez aqui o final de uma aula, onde sempre é aplicado aqui o ritual de agradecimento, respeito à figura do fundador, ao sensei, né, o mestre, o instrutor aqui no caso da aula, e também o agradecimento a todos os alunos, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a arte e fazer um treino, entre em contato com o Instituto Takemuso pelo site www.aikikai.org.br. Lê, fale um pouco de você, qual é a sua graduação e o que representa o Aikido para você? Meu nome é Alexandre Salu, eu tenho 32 anos, pratico Aikido desde os 3 anos de idade e atualmente eu tenho a graduação de 5º Dan de Aikido. Faixa preta 5º Dan. O Aikido para mim foi algo sempre maravilhoso, né? Porque eu acabei percorrendo as 3 grandes fases da vida de um homem, né? Então, o Aikido me ajudou bastante na infância, na adolescência e agora na fase de robustez, né? Realmente na fase adulta. Então, para criança, o Aikido é uma coisa mais acrobática, mais divertida. Isso é algo bem interessante, deixa a criança mais esperta, mais dinâmica, entra em contato com o equilíbrio, entra em contato com o desequilíbrio também. Isso é muito bom para a parte de coordenação. E claro que tem uma parte lúdica também que faz a criança adorar o Aikido. A fase da adolescência é uma fase interessante para praticar Aikido porque é a fase de um pouco de rebeldia. E o Aikido ele dá um centro para a pessoa muito interessante. E faz com que essa passagem dessa fase seja um pouco mais amena. E agora na fase adulta é algo interessante porque o Aikido ele começa a ser uma ferramenta para o dia a dia mesmo, né? Porque o Aikido ele treina na sua parte física você controlar o centro, né? E controlar a energia do outro e através desse controle trabalhar de uma forma harmônica. Desculpa te interromper, você tocou num ponto interessante. Muitas pessoas que não conhecem o Aikido, ainda não treinaram e estão com vontade de treinar, eles enxergam às vezes como uma coisa mística, uma coisa sobrenatural. O que é? É uma coisa mística ou é mais uma coisa física? Física no sentido da física estudo mesmo, ciência, né? Na verdade, assim, eu tenho uma formação, uma formação bem teórica, né, alopata e bem cartesiana. Eu cheguei a fazer engenharia, mas eu acabei me formando em medicina. Então a sociedade ocidental, na verdade, ela tem essa filosofia bem cartesiana de dividir em partes as coisas. E se você for pensar, o Aikido, ele bem praticado, ele é possível explicar ele de uma parte física, né? Então através de desequilíbrios, através de angulações, a gente consegue desequilibrar a pessoa. Mas como toda a sociedade oriental, a ideia do Aikido é ver o todo, né? E a gente não consegue ver o todo através das partes só, a gente precisa unir todas essas partes. Então, por exemplo, uma das coisas que mais intrigam as pessoas é a respeito do Ki, do controle do Ki. Então, o Ki, por definição, é energia, né? Aikido, se a gente for definir os ideogramas, a ideia seria Aikido, o Ai seria harmonia, o Ki seria energia e o Do seria o caminho. Então, no fundo, o que a gente está falando seria o caminho da harmonização da energia, seria Aikido.
A parte do Ki, na verdade, é essa energia mesmo. A energia, ela pode ser descrita como várias coisas. Eu creio que existe essa energia física, mas existe uma energia que está no ar, né, que a gente consegue captar, né, perceber o que o outro quer. No fundo, acho que esse é o grande problema da sociedade que a gente tem. E o grande problema dos conflitos, o cerne dos conflitos está aí. A gente não consegue perceber o outro. Né? No momento que a gente consegue perceber o que o outro quer, é muito mais fácil a gente tirar a harmonia. E o que acontece hoje em dia na sociedade dos conflitos são isso. A nossa percepção está muito diminuída. A gente acaba olhando só para o próprio umbigo, através do egocentrismo. E o que o Aikido procura fazer é justamente isso, aumentar seu campo de percepção. Quando você começa a entender o que o outro quer, é muito mais fácil fazer o que eu quero dentro do que o outro me permite. Esse sim é realmente a harmonia. E se a gente fica sempre em harmonia, o mundo fica melhor, o mundo fica mais feliz, eu fico mais feliz e os meus entornos ficam mais felizes. Eu creio que isso, quando o Sensei falava que ele queria que o Aikido fosse uma grande família, era disso que ele estava falando. Então o Aikido, vamos dizer assim, ele ajuda as pessoas a se conectar mais consigo, com os amigos e com a natureza, porque a gente fala, vamos dizer, hoje um mundo tão corrido, violento, tão tecnológico, não que nós somos contra isso, né? Vamos dizer que é o progresso natural, né? A evolução da raça humana. Mas a gente percebe que perde um pouco esquece um pouco da essência, né? Vamos dizer assim, a conexão consigo mesmo e com a natureza. Então seria basicamente isso, voltar um pouco às origens para sentir coisas que a gente acabou se robotizando demais. Seria basicamente isso. Eu concordo plenamente com o que você está falando, né? O símbolo da cruz, ele reflete muito isso. A gente precisa ter duas conexões. Uma conexão horizontal, né, entre nossos pares, mas existe uma conexão vertical que a gente precisa ter também. Queira ou não, você pode chamar isso de Deus, de Buda, de Maomé, de Jeová, o que você quiser. Todo mundo percebe que existe uma força externa que parece governar as nossas vidas, né? E no fundo, a grande ideia das artes marciais é conseguir concatenar, voltar de novo essa ligação que a gente tem com essa energia, que a gente pode chamar de o que for, talvez até chamar de Ki. Mas essa é a grande busca nossa, né? Ter essa ligação horizontal, mas através da arte marcial, e é o que a gente comentou, através da percepção do parceiro, através da percepção do outro, eu consegui perceber essa força natural. E se eu consigo perceber essa força natural, eu consigo me harmonizar com essa força. E aí sim viver melhor, porque eu estou vivendo o caminho natural das coisas, né? O caminho divino, como eu poderia dizer. Tá. E a origem do Aikido, ela se espelha ou teve vamos dizer assim, algumas influências de outras artes marciais mais antigas dos samurais, né? O Aikido ele é pautado numa dualidade básica, né, entre a parte física, a parte técnica do Aikido-Jiu-Jitsu, que é uma arte de guerra. Por outro lado, ele vem com a parte filosófica da religião Monto-kyo, né, que é uma religião shintoísta. Então, o Sensei, ele sempre foi um grande artista marcial, mas ele teve um grande contato com um professor dele chamado Sokaku Takeda, que era uma pessoa extremamente marcial, né, não perdia de ninguém numa guerra. Só que, apesar dele ter esse componente, essa capacidade marcial tão grande, ele vivia sempre com medo. Porque como ele tinha já derrotado muitos inimigos, ele ficava com medo de que em algum momento alguém ia surpreendê-lo. Tanto era isso que ele próprio fazia sua comida ou deixava só o Sensei cozinhá-lo. Então o Sensei começou a perceber que, apesar dessa potência marcial que ele tinha, ele acabava vivendo preso, né? Então talvez a grande ideia não seria vencer o outro, e sim se harmonizar com o outro. Então foi através da concatenar essa ideia física, marcial, com essa ideia filosófica da religião, de juntar, que surgiu o Aikido. Então por isso que o Aikido, no fundo, é uma arte eficiente sob o ponto de vista marcial, mas ele busca, através da arte marcial, a iluminação espiritual. Interessante, na parte, vamos dizer assim, porque quando a gente fala de marcial, o marcial vem de guerra, na verdade, né? E hoje, vamos dizer assim, o objetivo é totalmente outro, mesmo porque não estamos em guerra nem nada, né?
E interessante também que como isso reflete na forma, né? Algumas técnicas que nem o Shomen-uchi, assim, me corrija se eu estiver errado, ele seria uma simulação de uma técnica, um golpe com espada, né? Sim. O Aikido a gente usa muito a espada, né? Como, se você for ver, os movimentos do Aikido são muito através de cortes. Então, por isso que, claro que não é necessário treinar com o Boken, com o Jo, mas ele ajuda bastante, principalmente na postura e principalmente no seu relaxamento, já que a Aikido é pautado muito em cortes, né? Então a ideia da espada, ela ajuda muito a gente definir muito bem esse nosso corte. Maravilha. E o Aikido para criança é algo extremamente importante, do ponto de vista que ele educa, né? Ele coloca um centro, ele coloca limites para a criança, né? Então a gente vê na criança um desenvolvimento bem grande do que ele tinha previamente à prática do Aikido. Então é algo que eu realmente recomendo, sabendo do que eu passei como criança. Tenho certeza que o Aikido deixou essa minha fase mais infantil muito mais centrada, assim, muito mais. Eu procurei respeitar as pessoas muito mais porque eu tinha aqui um exemplo onde a gente tinha como seguir, que era o professor, era nosso sensei. Eu acho que a prática do Aikido e a procura do Aikido pelas mulheres é algo que acontece bastante porque o Aikido ele não usa a sua força, né? Ele não usa a força física. E então a mulher ela consegue interagir muitas vezes muito mais rápido, muito melhor que o homem, porque ela não tem a força física. Então ela, de alguma forma ela tem que aprender a se harmonizar com o parceiro. Então ela vê no Aikido justamente essa possibilidade de não precisar usar a força e sim aprender a usar a técnica, né? E porque há uma gama de pessoas que podem treinar em qualquer ritmo. Ele pode treinar num ritmo mais rápido, um ritmo mais devagar, mais forte, mais devagar. O importante é gerar essa harmonia, o importante é gerar essa amizade. E ali, para quem quer começar a treinar, como que pode estar entrando em contato com você, telefone, site? Aqui, nós estamos localizados aqui na Rua Mauro, número 331, que é a sede da Confederação Brasileira de Aikido. E o site do Instituto é www.aikikai.org.br. O site da Confederação é www.aikikai.com.br. Então, qualquer informação pode acessar esses sites, que vai ter realmente um banco de dados bem interessante do ponto de vista tanto marcial como filosófico do Aikido. Simone, há quanto tempo que você treina Aikido? 3 anos e meio. 3 anos e meio. E por que você procurou o Aikido? O que o Aikido representa para você? Eu fazia karatê na universidade e lá o meu professor começou a falar sobre o Aikido. Eu conheci o Aikido aqui, eu percebi que tinha tudo a ver com a busca que eu tinha. A arte é o caminho do autoconhecimento pelo caminho do corpo. E o que você acha que o Aikido ele influencia assim na vida, no dia a dia, vamos dizer assim, no cidadão karatê? Eu acho que o tempo inteiro que a gente está treinando, sempre se faz um paralelo com a vida. A vida da gente não está separada, na verdade, né? É só uma forma, e para o dia a dia isso tem tudo a ver. Os conflitos, porque Aikido é harmonia, né? É a questão de lidar com o conflito, entrar em harmonia, né? Então, bem, percepção de si mesmo, percepção do outro, conexão. Eu acho que o Aikido é bem mais eficiente. É mais difícil e mais eficiente. Eu percebo muito mais quando é alguém mais graduado que consegue fazer isso melhor, quanto é eficiente e ainda assim sem machucar a gente. Então, quando a gente sabe menos, ainda se machuca mais porque não consegue relaxar tanto, o outro também não consegue relaxar, enfim. Eu acho que tem uma eficiência muito grande. Você nem entende tanto como que aquilo acontece, mas percebe que é muito eficaz. Wagner. Fabiana. O que levou vocês a escolher o Aikido e... Papai. Foi seu pai que... Papai deixou. E você gosta de treinar? Não. Eu sou praticante do Aikido, né? Eu sou praticante de artes marciais, outras artes marciais desde pequenininho, mas há muitos anos atrás eu conheci o Aikido e acabei me apaixonando, mas não tive a oportunidade de praticar. E agora, como eu queria colocar ele na arte marcial, para ter
disciplina, não é? Disciplinas, aí eu optei por fazer o Aikido. E vocês acham que o Aikido reflete, assim, por exemplo, no comportamento dele na escola, atenção? Como é que isso funciona para vocês? O que vocês sentem? Muito. Bastante. Desde que ele começou a praticar Aikido, ele é outra criança. É. Outra criança. Ele era muito agitado, agora um pouquinho menos. Como que isso refletiu, assim, no... Tinha algumas reclamações da escola em relação a briguinhas com os amigos, às vezes até responder para um adulto e tal. A partir que ele começou a praticar, acabou isso. Legal, perfeito. Passou a respeitar os mais velhos, passou a respeitar os amigos, passou a respeitar os limites dele, os horários dele. Ou seja, só coisa boa. Concentração, disciplina, né? Tudo. O Aikido ele não é agressivo, ele não tem o ataque, né? É diferente do que a gente vê nas outras artes marciais, que é muita força bruta, é muita brutalidade, na verdade. E o Aikido não, o Aikido ele é agonia. Então, para a gente praticar o Aikido, você tem que se harmonizar com quem está treinando com você. E era isso que eu buscava numa arte marcial. Evita o conflito, né? O Aikido te ensina a evitar o conflito. Tá? Você sai do dojo com vontade de ajudar as pessoas. Diógenes. Quanto tempo que você pratica Aikido, Diógenes? 2 anos. 2 anos. E o que te levou a praticar o Aikido? Bom, há cerca de 10 anos conheci uma pessoa no trabalho que era uma pessoa difícil de se relacionar, não só com as pessoas do trabalho, mas acho que familiares e tudo mais. E a gente viu a transformação nessa pessoa assim incrível. Ao longo de, sei lá, 6 meses era uma outra pessoa, né? E a gente ficou se perguntando, né? Por que ele modificou tanto, né? Conseguiu até meu lugar no emprego. E aí a gente tinha uma amizade, enfim, né? E eu perguntei para ele o porquê de tudo isso, né? E aí ele não gostava de divulgar muito, porque achava que, sabe, você faz uma arte marcial, o pessoal acaba brincando com você, e sei lá, fica te provocando. Mas ele acabou falando para mim que ele fazia Aikido. E a transformação era muito nítida. Inicialmente procurei para fazer, tinha que fazer um esporte, queria fazer um esporte, mas uma coisa muito interessante que eu acho no Aikido é que você não tem o que as outras artes hoje divulgam muito, que é a questão da competição. Né? Então você tem competição olímpica, nada contra isso, mas para mim eu não buscava isso, né? A competição é com a gente mesmo, mas é uma coisa bem saudável, nada de, não é uma busca, aquela busca que te deixa ansioso por uma faixa, uma nova faixa, nada disso. Eu acho que acaba acontecendo a coisa de uma forma bem natural. Eu pratiquei na infância judô, na adolescência, a partir da adolescência karatê um pouco, e todos tinham competição. No Aikido, lógico, por influência de filmes, né, que são bem divulgados, né, no caso do Steven Seagal, mas a gente vê, e aí quem é leigo, né, como eu era na época, você fica muito impressionado com tudo aquilo, né, então você acha até um pouco coreografado, né, só que quando você entra, você percebe que para fazer tudo aquilo você precisa ter uma conexão mesmo, né? Você não é nada combinado, né? Você tem que dar energia, você tem que fazer um ataque que a gente chama de sincero, né? Um ataque sincero, pro seu Nage poder fazer a técnica, né? Só para quem pessoal que de repente não entende, né? O Kei Nage seria o atacante e o defensor. Né? Exatamente. Quando você dá um chute ou dá um soco na pessoa, você realmente tem que tentar acertar, mas lógico, no ambiente do dojo a gente consegue ao longo do tempo começa a controlar isso para não machucar, né? Não se machucar ou não machucar o seu colega de treino, né? Preza muito respeito pelo colega de treino. Né? Meu nome é Heraldo, eu treino aqui no Instituto há 1 ano. Fiz judô na época, depois comecei em karatê, fiquei 22 anos treinando, cheguei a faixa preta do 2º dan. E aí quando eu decidi voltar, tinha que escolher. Ou eu voltaria para o karatê ou eu voltaria, recomeçaria o Aikido. E o Aikido
Aikido está me trazendo muitos benefícios, né? Minha vida pessoal, profissional, qualidade de vida, né? Física, enfim, mental, melhora de sono, dia a dia com as pessoas, com os amigos, né? Meu nome é Sérgio, tenho 34 anos, treino há 6 anos e o motivo pelo qual eu entrei aqui é que eu sempre fiz musculação. Eu fiz por 11 anos e eu era forte, e eu sentia que eu estava forte por fora, mas por dentro eu tinha gastrite por causa de chefe, briga em casa com pai, mãe, namorada. Então eu sentia que eu tinha que ter algo mais forte interior. Interessante. E nesses 6 anos que eu estou aqui, eu fui surpreendido por entrar aqui buscando uma luta, e hoje, quando eu consigo vir, porque tem que conciliar serviço e tantas outras coisas, mas eu venho pelo motivo que eu consigo uma paz aqui que eu levo para fora. E eu sou designer, né? Então, quando tem uma certa campanha que tem que criar com bastante pressão, eu me acalmo de uma forma que eu não consigo explicar, e eu sempre consigo fazer o serviço de uma forma harmoniosa, fazendo que meu chefe goste e eu me sinta bem. Então me faz ter uma realização pessoal, também profissional e na vida, né? Aprendi a me enxergar. Então é o autoconhecimento, né? E os lemas aqui são muito... eles entram em nós de uma forma que é impressionante. Maravilha. Obrigado, viu? Você, seu nome? Gislene. Gislene? Tenho 27 anos, já treino há 4, mais ou menos. Eu nunca tinha treinado nada, só dancei balé clássico. E como o Aikido tem muitos movimentos circulares... É isso que eu ia perguntar, porque o balé dá uma consciência corporal muito grande, né? Então vamos dizer que você sentiu uma certa facilidade, né? Mas assim, é bem diferente, porque tem muito contato, né? No balé é difícil, você tem que seguir, tem os anchin que a gente fala, né? Tem os anchin que quando dança em grupo e tal, mas eu senti... essa parte de circular, eu adoro. E também eu procurei por causa de autodefesa, né? Que eu sou um pouco insegura, medrosa. Aí meu marido já fazia karatê, kendo. Ele falou, você combina com Aikido. Eu vim assistir, já amei de primeira. Adoro a aula de armas. Eu acho uma arte muito completa. Na técnica a gente consegue perceber algumas coisas que a gente faz no dia a dia sem pensar, e aqui a gente consegue resolver. Por exemplo, às vezes eu desistia das coisas, e na técnica, às vezes, no começo mais, eu desistia, começava a fazer técnica e não terminava assim, com tanta energia quanto eu começava. Então é uma coisa que eu venho trabalhando. Você, seu nome? Meu nome é Fabiana. Fabiana. Treino já há 10 anos. Eu admiro quem começa assim e já consegue levar mesmo pra vida. Eu sou uma pessoa bem ansiosa, eu acho que eu ainda tenho que treinar muito, porque eu ainda sou muito nervosa, apesar de não parecer quando vem à primeira vista, assim. O Aikido, assim, quando eu entrei eu viciei, eu vinha todo dia, vinha todos os horários que eu podia, treinava, eu me sentia muito bem, assim. Era uma coisa que eu não sabia explicar. Então, no seu caso, seria você começou para extravasar a energia, vamos dizer assim. Na verdade foi muito sem querer, porque eu vim pra cá, que uma amiga minha treinava e eu tinha passado na casa dela depois do trabalho. Ela falou, vai ter uma festinha lá no Aikido, que na época tinha festa dos aniversariantes do mês, então faziam sempre algum tema diferente. E eu vim e antes da festa era a aula do sensei, né, do sensei Wagner. E eu me apaixonei pelas quedas, por tudo, assim. E eu falei, é isso que eu preciso treinar. E aí eu me apaixonei mesmo, vinha direto, me ajuda, assim. Hoje eu vejo que eu
Ainda sou muito impulsiva, ainda às vezes falo algumas coisas que eu não devo, mas agora eu consigo perceber um pouquinho depois que eu falei, eu já consigo perceber. E às vezes um pouquinho antes e não falar. Né? Então vamos dizer assim, te ajudou muito no autocontrole, no conhecimento de seus limites também, como você deve se posicionar perante as pessoas, perante o seu trabalho, né? Seria isso, então, basicamente, sim, né? Basicamente. Meu nome é Bruna, tenho 24 anos. Eu treinava aqui no dojo há uns 6 anos atrás. Eu entrei com, acho que 13 anos, aqui temos 18 mais ou menos. E aí, em relação à faculdade, estágio, eu não estava conseguindo conciliar, eu acabei saindo da Aikido. E retornei agora com 24, né? Faz uns 2 meses mais ou menos. E está sendo muito, muito bom pra mim, assim, incrível. Eu vejo muita diferença de quando eu treinava antes pra agora e, bom, atualmente quando eu estou para concurso público, além de ter assim, uma válvula de escape muito grande, assim, um exercício físico muito bom, eu me sinto muito bem toda vez que eu venho pro dojo. Então é um ambiente que eu me sinto muita vontade, que as pessoas, sabe, são boas, são confiáveis. Eu acho que o Aikido foi muito importante para mim nesse período da minha adolescência, para o meu amadurecimento, ainda mais no concurso. Eu já sou ansiosa, eu fico mais ansiosa ainda, mais insegura. A vontade de desistir é muito forte, a consciência de cada falha, né? Cada vez que você não tem sucesso. E, enfim, eu fiz academia, corria, mas isso não estava me suprindo, essa parte além do físico. E é o que eu encontrei, voltei. Conseguiu complementar, né? Maravilha. Muito obrigado, viu? Você? Meu nome é Ademar, eu comecei a treinar Aikido com 14 anos, eu estou com 28. Na minha infância eu treinei Karatê dos 8 aos 12, 13 anos, mas nunca me identifiquei com a parte de competição, de ter que provar alguma coisa com aquilo que eu estava fazendo. Né? Então com 14 anos conheci o Aikido. No começo eu me interessei muito pela parte de rolamentos, muito novo, então eu queria muito a parte física mesmo, a parte de rolar, cair, levantar. Com o amadurecimento, que já estava com uns 18, 19 anos, foi que eu comecei a perceber essa parte de disciplina que o Aikido traz, essa parte mais profunda, né? Os conceitos mais enraizados. Né? E até hoje eu treino Aikido por conta disso, a disciplina que ele traz, o foco e o contraponto que é a flexibilidade. É uma coisa que a gente treina muito disciplina, mas ao mesmo tempo a flexibilidade, aprendendo a trabalhar os dois lados. E você dá aula para crianças? Isso. A gente dá aula para crianças, a gente acaba sendo um exemplo para elas. Né? Você tem que ensinar uma coisa que você de fato pratica. E a criança, é interessante, ela se espelha muito no professor, num adulto. Você sente essa resposta. Sim. De uma forma bem ativa. Sim. Mesmo, né? Maravilha.